Olá pessoal, tudo bem? Então, como você deve ter visto aí no título do vídeo, esse é um vídeo para te explicar como fazer uma regressão linear no SPSS que inclua variáveis independentes categóricas. Então, para deixar bem claro, né, a gente só faz regressão linear quando a nossa variável dependente, aquela que a gente quer prever, é uma variável numérica. Mas a regressão linear não apresenta nenhuma restrição com relação ao tipo de variável independente, aquela que vai ser usada como previsora. Então, a gente pode adicionar variáveis independentes que sejam numéricas ou que sejam categóricas. Se você é uma pessoa que usa o SPSS, você talvez até tenha a impressão de que não pode usar uma variável independente categórica na regressão, porque de fato o SPSS não torna esse trabalho muito simples. A gente abre ali a janela e ele dá a entender que a gente só pode colocar variáveis independentes numéricas, mas isso não é verdade. Então eu vou te explicar aqui quais os detalhes para você conseguir montar um modelo de regressão linear, incluindo variável independente categórica, no SPSS de uma forma simples. Já vou te adiantar que existem duas alternativas. Ou a gente faz a regressão linear por uma outra janela, então ao invés da gente vir aqui, né, no analisar regressão e clicar em regressão linear, a gente faz o modelo de regressão pela janela de modelo linear geral. Então a gente vem aqui no univariado. Uma outra alternativa é a gente transformar as nossas variáveis categóricas em variáveis dummy. Então, eu vou explicar também o que é que isso significa. Para fazer essa demonstração, eu estou usando esse banco de dados, que se você já assistiu outras aulas aqui do canal, talvez seja um banco que você conhece, né? Que é um banco com as informações de eleitores, é um banco de dados fictício, mas baseado em dados reais, tá? Então, aqui a gente tem eleitores, a gente tem aqui a informação do voto deles, né, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Então, se eles votaram na Hillary Clinton, no Donald Trump ou em outro candidato. A gente também tem a etnia desses eleitores, classificados como caucasianos ou não caucasianos. E a gente tem aqui um score de confiança na política e um score de liberalismo econômico, certo? E aqui eu vou fazer algo bem diferente do que eu já fiz a outra vez que eu usei esse banco, né? Então, o nosso foco aqui vai ser usar as variáveis confiança na política, etnia e voto para prever o score de liberalismo econômico, certo? Então, a nossa variável dependente vai ser o liberalismo econômico e as nossas variáveis independentes serão confiança na política, etnia e voto. Eu peguei esse banco de dados exatamente porque ele tem aqui dois tipos de variáveis categóricas, né? Então, a confiança na política vai ser a nossa variável independente numérica. Então, não existe muito problema com ela, né? É fácil da gente inserir no modelo. Mas o voto e a etnia são sim uma questão, né? Porque eles já são variáveis independentes categóricas. A etnia, ela tá aqui com duas categorias apenas, né? Caucasiano e não caucasiano. Eu vou até clicar aqui para a gente ver como isso está classificado, mas o não caucasiano está como 0 e caucasiano como 1, certo? Já com relação a votos, a gente tem Hillary Clinton como 1, Donald Trump como 2 e outros como 3, certo? Então, como eu falei para vocês, há duas formas da gente fazer esse modelo. O que eu considero mais fácil, mas que tem algumas desvantagens, eu vou discutindo isso com vocês, é fazer o modelo da regressão linear pela janela da ANOVA, pela janela do modelo linear geral. A gente às vezes fica com a impressão de que estamos falando de modelos diferentes, né? Porque você clica em lugares diferentes no SPSS, a gente dá nomes diferentes, mas no fundo, regressão linear, ANOVA, até mesmo um teste T, eles são todos modelos lineares gerais. Então, a gente pode fazer aqui pela janela do modelo linear geral e vai dar a mesma coisa, vai dar idêntico ao que a gente faz ali
pela janela de regressão, tá? É que o SPSS faz essa diferenciação que eu acho um pouco complicada, já que na regressão ele não deixa inserir variável categórica. Então, a gente vem aqui no modelo linear geral, clica aqui em univariado. Por que univariado? Porque é uma regressão linear, a gente vai usar uma única variável dependente, tá? Então, univariado. E aí, a gente coloca aqui que a gente quer a variável dependente liberalismo econômico e que, como fatores fixos, a gente vai colocar aqui as nossas variáveis independentes categóricas. Então, voto e etnia vão como fator fixo. E a confiança na política? Confiança na política, como ela é uma variável numérica, a gente não vai colocar aqui em fator, porque se a gente colocar aqui, ele vai entender que é uma variável categórica. Então, para explicar que confiança na política é, na verdade, uma variável numérica, a gente coloca ela aqui em covariável. Uma outra coisa que é importante é a gente clicar aqui em modelo. Quando a gente faz uma regressão linear, o padrão é a gente não criar interações entre as variáveis, a menos que exista uma razão muito forte teórica para a gente criar essa interação. E como a gente está fazendo aqui pela janela da ANOVA, o padrão é essa interação, então ela vai ser criada por padrão. Eu vou clicar aqui em modelo para desfazer isso, ó. Então, ao invés de selecionar aqui fatorial completo, eu vou clicar em construir termos e vou colocar que eu quero apenas os efeitos principais. Então, ele vai ver o efeito de voto, etnia e confiança na política sobre a minha variável dependente, que é o liberalismo econômico. Ok. Outra coisa que vai ser importante aqui é a gente pedir em opções. Você pode pedir aqui estatística descritiva, você pode pedir estimativa de tamanho de efeito, mas o mais importante aqui para a gente vai ser: se estamos fazendo uma regressão linear, a gente quer ver os coeficientes, né? E eles não são mostrados por padrão. Para avaliar os coeficientes, a gente tem que selecionar aqui esse estimativas dos parâmetros. Uma vez que isso esteja selecionado, então, tranquilo, a gente vai conseguir fazer a regressão, tá? É claro que aqui você pode também pedir coisas como gráficos de resíduos, testes para heterocidasticidade. Eu não vou entrar nisso porque aqui o foco não é aprofundar muito na parte de pressupostos por trás da regressão, que eu já tenho outros vídeos sobre isso, tá? Então, vou clicar aqui em continuar e ok. Bom, então veja que ele chama aqui de análise univariada de variância, né? Ele está dizendo que é uma nova, mas, como eu falei para vocês, são dois nomes diferentes para um modelo que matematicamente é a mesma coisa. Então, não tem problema. Aí ele mostra aqui, né, quantas pessoas a gente tem que votaram na Hillary, no Donald Trump e em outros, e as proporções de caucasianos e não caucasianos na nossa amostra. E ele faz aqui também uma estatística descritiva, né? Então, a gente tem aqui a média de liberalismo econômico entre as pessoas que votaram na Hillary e são caucasianas e não caucasianas. Então, isso aqui apareceu porque eu selecionei aquele estatística descritiva. E aí, descendo, a gente vai ter aqui a janela da ANOVA mesmo. Então, essa tabela aqui é a tabela que aparece normalmente quando a gente faz a ANOVA, né? Que a gente consegue ver que, por exemplo, o voto ele tem efeito, certo? A etnia não tem, o P aqui é maior que 0,05 e a confiança também não, porque o P também é maior que 0,05. Isso aqui seria um efeito, um resultado normal da ANOVA, como a gente está habituado a fazer. Mas mesmo nessa tabela aqui de ANOVA, a gente já tem algumas informações que são equivalentes às que a gente obteria fazendo a regressão linear, e, portanto, se a gente está fazendo aqui com o foco em regressão, a gente já deveria começar a interpretar. Veja que a primeira linha dessa tabela fala assim, ó, modelo corrigido, e a gente tem aqui um valor de F e um valor de P para esse modelo. Esse valor de F, então, se refere a um teste ANOVA que tem como seguintes hipóteses nula e alternativa. A hipótese nula desse teste é que o modelo
da forma como a gente construiu, né, com esses previsores que a gente incluiu, tem o mesmo desempenho, né, a mesma capacidade de prever que um modelo sem nenhum previsor. O que seria um modelo sem nenhum previsor? Seria um modelo que prevê que todo mundo está na média, né? Então, essa é a hipótese nula. E a hipótese alternativa, portanto, é que o modelo que a gente criou aqui, o modelo que nós estamos testando, tem um desempenho diferente do modelo nulo, do modelo sem previsores. Portanto, veja que, como a gente tem aqui um valor de P menor que 0,05, a gente rejeita a hipótese nula e fica com a hipótese alternativa e vamos considerar que nosso modelo está tendo ali uma capacidade previsora acima de um modelo nulo, que ele é relevante. Outra coisa interessante aqui é que ele já libera também para a gente o R quadrado e o R quadrado ajustado. Esse R quadrado, ele pode ser interpretado como a porcentagem de variação da variável dependente que é explicada pelo modelo, ou seja, explicada pelas nossas variáveis independentes. Veja que eu tenho aqui tanto o R quadrado, que daria aqui 38,4%, né? Quanto o R quadrado ajustado, que dá 36,9%. Qual deles a gente interpreta? Nesse caso, como a gente está fazendo uma regressão linear múltipla, eu tenho mais de uma variável independente, então a gente analisa o R quadrado ajustado, porque ele é ajustado exatamente para isso, para essa quantidade de variáveis independentes. Então, a gente já tem aqui a nossa informação de que o modelo apresenta um desempenho melhor, né, diferente do modelo nulo, e que ele está explicando aqui 36,9% da variação dos dados. Mas a tabela mais importante para quando a gente está pensando em regressão aqui é essa tabela estimativas de parâmetro. Então, a gente tem aqui o valor de intercepto, então esse é o nosso coeficiente do intercepto. A gente tem aqui o coeficiente da confiança na política. E a gente tem também coeficientes, né, para as categorias das nossas variáveis independentes categóricas. Aqui a gente tem que pensar, gastar um tempinho interpretando, tá? Mas uma coisa importante é entender que ele libera aqui, ó, etnia igual a 0, etnia igual a 1. Para conseguir interpretar corretamente, eu preciso lembrar como que estava codificado ali no meu banco de dados. Então, lembrem-se que o nosso 0 era não caucasiano e o 1 era caucasiano, né? E o voto também, então a gente precisa lembrar quem é quem em cada categoria. O voto 1 aí era Hillary Clinton, voto 2 Donald Trump e voto 3 outros. Com relação a isso, então a gente tem que prestar atenção também numa outra coisa, que é, automaticamente, o SPSS vai selecionar uma dessas categorias como categoria de referência. E ele escolhe por padrão a categoria com o maior valor. Então, aqui nesse caso, ó, o outros foi colocado como categoria de referência. E eu sei isso porque a linha do outro está aqui como 0, certo? E tudo aqui com pontinho. E caucasianos, que é a etnia 1, foi colocada como referência, então 0 com muitos pontinhos. Isso é importante porque se para a sua pergunta for mais fundamental colocar outra categoria como categoria de referência, você vai ter que recodificar. E, por exemplo, se você quiser o Donald Trump como categoria de referência, para poder até fazer a comparação direta ali de Hillary Clinton com Donald Trump, você vai ter que mudar e deixar o Donald Trump como 3 e aí o outros como 2. Aí você teria as comparações com da Hillary com o Donald Trump, por exemplo. Da forma como está aqui, a gente está tendo uma comparação da Hillary com relação a outros e do Donald Trump com relação a outros, tá? Então a gente não tem uma comparação direta entre Hillary e Donald Trump, porque realmente nenhum deles foi colocado como categoria de referência, tá? E aqui, etnia não faz muita diferença, porque como a gente só tem duas categorias de etnia nesse banco de dados, então, né, não importa muito qual é a categoria de referência, uma está sendo comparada com a outra. Bom, como que a gente faz essa interpretação, então? A gente vai aqui fazer
primeiro analisar, né, se esses coeficientes que estão aparecendo aqui, eles são estatisticamente diferentes de zero. Se eles não forem estatisticamente diferentes de zero, a gente não pode pensar que eles estão contribuindo ali para o modelo, que eles estão tendo um impacto sobre a variável dependente. Para analisar isso, a gente vai olhar aqui esses valores de P, né, que estão aqui na coluna SIG, para cada um deles. Então, veja que para a confiança na política, o nosso valor de P aqui é maior do que 0,05. Então, só reforçando, né, esse valor de P se refere a esse teste T aqui, que tem como hipótese nula que o coeficiente B, ou beta, é igual a zero, e como hipótese alternativa, que esse coeficiente beta é diferente de zero. Portanto, olha, aqui no Confiança na Política, como nosso valor de P foi maior que 0,05, então a gente não vai rejeitar a nossa hipótese nula, a gente vai considerar que esse coeficiente aqui é estatisticamente igual a zero. Da mesma forma aqui para o etnia também. Então, eu já extraio daqui a informação que nem a confiança na política nem a etnia estão sendo previsores significativos do liberalismo econômico. No entanto, o voto sim. Então, veja aqui, tanto o voto 1 quanto o voto 2 apresentam valores de P menores que 0,05. Então, beleza. Isso significa que eles estão sendo previsores do liberalismo econômico. Como que a gente interpreta, então? É importante considerar que quando a gente trabalha com variável independente categórica, a nossa interpretação tem que ser sempre em relação à categoria de referência. Então, aqui, o voto 1 é a Hillary Clinton, né? E a categoria referência é outros. Portanto, votar na Hillary Clinton em relação a votar em outro candidato, mas veja que esse outros não inclui Donald Trump, tá? Então é Hillary Clinton ou outros que não incluem nem a Hillary nem o Donald Trump. Então, votar na Hillary Clinton em relação a ser um eleitor de outros candidatos aumenta o liberalismo econômico em média em 2,28 pontos, né? Então, o liberalismo econômico aí é uma escala adimensional, mas você tem um aumento. As pessoas que votam na Hillary Clinton, em relação àquelas que votam em outro candidato, elas tendem a pontuar mais nessa escala de liberalismo econômico. Com relação ao voto 2, que é o Donald Trump, a gente está vendo aqui um beta de menos 1,54 e, portanto, a gente está vendo uma queda, né? Então, pessoas que votam no Donald Trump, quando comparadas a pessoas que votam em outros candidatos, lembrando que esses outros não incluem Hillary Clinton, tendem a apresentar menor liberalismo econômico, e essa diferença é de, em média, 1,54, certo? E veja que eu falei menor porque eu estou trabalhando aqui com um coeficiente que é negativo, beleza? Além disso, a gente tem aqui também os intervalos de confiança para os nossos coeficientes, né? Mas é basicamente isso que a gente interpreta, ok? Beleza? Tem como a gente fazer isso pela própria janela da regressão? Sim. Qual é a grande vantagem da gente fazer isso pela janela da regressão? Quando a gente faz isso pela janela da regressão, a gente consegue também obter os coeficientes beta padronizados. Por quê? Bom, aqui na verdade, confiança na política e etnia não foram significativos. Mas imagine que tivessem sido. Como a gente saberia qual deles impacta mais o liberalismo econômico? Se é o voto, se é a etnia ou se é a confiança na política? A gente não poderia simplesmente comparar esses coeficientes aqui da coluna do beta. Por que não? Porque esses coeficientes, eles estão na unidade de medida daquilo que a gente está analisando, né? Até aqui não faz muito sentido pensar em unidade de medida, porque a gente está trabalhando com categoria, mas esses coeficientes estão cada um na sua unidade de medida e eles não são comparáveis. Para eles serem comparáveis, a gente teria que comparar os coeficientes padronizados. Na regressão é muito fácil, quando a gente faz pela janela de regressão, pedir esses coeficientes padronizados. Fazendo pela janela da nova, a gente teria um trabalhinho que nem vai caber muito nesse vídeo, senão ele vai ficar gigantesco.
Então, eu vou te mostrar como a gente poderia fazer esse mesmo modelo pela janela de regressão, considerando essa vantagem, né? Que é mais fácil a gente obter os coeficientes padronizados. Então, vamos lá. Para a gente conseguir usar essa variável independente categórica na regressão, montando o modelo pela janela de regressão, a gente precisa antes transformar essa variável em uma variável dummy. O que significa uma variável dummy? Uma variável dummy vai ser uma variável que ela é codificada ali como 1 e 0. E a gente vai, se a gente pega uma determinada variável categórica e transforma ela em variáveis dummy, a quantidade de variáveis dummy que a gente vai formar vai ser a quantidade de categorias menos 1. Então, como assim? Veja que aqui o voto, a gente tem 3 categorias, né? A gente tem o outros, Hillary Clinton e Donald Trump. Como a gente tem 3 categorias, para representar esse voto como uma variável dummy, a gente vai ter que criar 3 menos 1, a gente vai ter que criar 2 variáveis dummy. Essas variáveis dummy, elas vão se referir ao seguinte, a gente vai simplesmente considerar um por vez. Então, eu vou criar uma variável dummy que é assim, votou na Hillary Clinton e essa variável dummy vai ser 0 ou 1. Então, 1 se votou, 0 se não votou. Aí eu vou criar mais uma. Votou no Donald Trump? 1 para sim e 0 para não. Ah, Fernanda, mas e o outro, né? Não vai ter uma votou em outros? A gente não precisa disso, a gente vai criar só 2, porque aí o outros vai ser a nossa categoria de referência. Ah, mas Fernanda, eu não quero que outros seja a categoria de referência, eu quero que Donald Trump seja a categoria de referência. Bom, aí você vai criar 2 variáveis dummy, uma delas sendo se a pessoa votou na Hillary Clinton, 1 e 0, né? E outra sendo se a pessoa votou em outros, 1 e 0. Nesse caso, o Donald Trump vai virar a categoria de referência, certo? Então, vamos lá, como que a gente faz isso? A gente pode fazer isso dentro do SPSS ou pode fazer no Excel, aí você vê o que te deixa mais feliz. Vou fazer no SPSS porque daí a gente faz tudo num programa só. Você vem aqui em transformar, vou colocar aqui recodificar em variáveis diferentes e vou dizer que eu quero recodificar em voto, o voto, e a variável de saída vai ser aqui, ó, voto em Clinton, certo? Alterar. Aí aqui valores antigos e novos eu vou definir. Se antes era 1, vai continuar sendo 1. Por quê? Porque eu sei que a Hillary Clinton era o 1 no meu banco de dados, né? Então o voto 1 é o voto na Hillary. Se for diferente disso, então todos os outros valores vão ser 0. Então, essa vai ser uma variável que se a pessoa votou na Hillary, vai ficar com 1. Se ela votou em outra pessoa, seja o outros ou Donald Trump, ela vai ficar com 0. Clico em continuar e ok. Aí veja que ele vai já criar aqui, ó, voto em Clinton 0 e 1. Ok? Então, quem votou na Hillary ficou com 1, quem não votou ficou com 0. E aí eu vou fazer essa mesma coisa para o Donald Trump. Então, eu vou criar outra aqui, vou chamar aqui de voto Trump. Alterar e vou definir que. Então, vou até limpar aqui, né? Que ficou tudo. Então, não é isso que queremos. Donald Trump no voto era 2. Então, se a pessoa votou 2, eu quero que na minha variável dummy, que chama votou no Trump, ela fique com 1. E, caso contrário, que ela fique com 0. Então, vamos lá. Continuar. Ok. Então, de novo, isso criou uma outra variável no meu banco, que se a pessoa votou no Donald Trump, ela fica com 1. Se ela não votou, ela fica com 0. E lembrando que não vou criar aqui o voto outros, porque ele vai ser a minha categoria de referência. E etnia? Etnia é até mais simples, né? Porque veja que etnia já tem só 2 categorias. Então, eu preciso de uma variável dummy. Então, ela já está basicamente dumificada, certo? De forma que o pessoal que está codificado como 0 é o não caucasiano e quem está como 1 é o caucasiano. É importante entender que o que vai ser usado ali como categoria de referência quando a gente usa essa dummy, né? O que vai ser usado como categoria de referência é o menor valor. Então, nesse caso, se eu colocar a etnia dessa forma, o não caucasiano vai ser a categoria de referência e o caucasiano não vai.
E assim, eu só vou alterar isso para ficar igual a quando a gente rodou na ANOVA, porque não se esqueça que a ANOVA considera a maior categoria como categoria de referência, certo? E na variável dummy, é a categoria que tiver como 0 que vai ser a categoria de referência. Então, eu vou alterar, vou chamar aqui de etnia dummy, algo assim. E eu só vou, na verdade, trocar, vou recodificar em variável diferente. Vou pegar a etnia e vou chamar aqui de etnia. Eu até vou colocar aqui caucasiano. Não, não caucasiano. Para dizer que nessa daqui, quem é não caucasiano tá como 1 e quem é caucasiano tá como 0, né? Então, a categoria de referência vai ser o caucasiano. E aí, a gente vai inverter, né? Então, o que era 1 vai virar 0 e o que era 0 vai virar 1. Tá? Então, inverti. Se a gente olhar aqui, ó, agora tá invertido, tá vendo? Né? Então, beleza, ficou assim. Voto em Clinton, voto em Trump e etnia não caucasiana. Agora sim a gente está pronto para fazer essa regressão pela janela de regressão. Então, a gente vem aqui, regressão linear. Vou colocar como variável dependente o liberalismo econômico e variável independente a confiança na política, voto e as 3 dummies, né? Voto em Clinton, voto em Trump e voto em etnia não caucasiana. Fernanda, então quer dizer que se eu tiver 20 categorias, eu vou ter 19 variáveis dummy? Sim, tá? Então, pensa direitinho, você precisa de todas essas categorias na vida. E fora isso, acho que a gente não precisa mexer em nada aqui mesmo. Deixa eu só olhar aqui em estatísticas. Bom, não precisamos mexer aqui. Ok. Então, vamos lá, vamos ver o resultado. Primeira coisa, olha só, a gente tem aqui o R quadrado e o R quadrado ajustado. Não sei se vocês se lembram, mas esse é exatamente o mesmo valor de R quadrado e R quadrado ajustado que a gente tinha observado lá na ANOVA. Outra coisa que a gente tem é essa tabela aqui, que está mostrando para a gente a ANOVA para o modelo, né? Então, qual é a hipótese por trás dessa nova que a gente está vendo aqui? Aquela que eu já comentei com vocês, né? A hipótese nula é que esse modelo tem um desempenho ali de previsão igual a um modelo nulo, um modelo sem previsores. E a hipótese alternativa é que existe uma diferença na previsão do nosso modelo e o modelo sem previsor. Então, aqui, como o nosso P foi menor que 0,05, ótimo, a gente pode considerar que o nosso modelo está prevendo mais ali do que o modelo sem previsores. Até para vocês repararem, ó, 484, 775. Se a gente voltar aqui na tabela anterior, olha, 484, 775 e o 1259. É exatamente os mesmos valores que a gente vê aqui, tá? Para vocês entenderem que realmente estamos falando de um mesmo modelo. E aí, com relação aos coeficientes, eles aparecem aqui. E também reparem que eles são idênticos ao que a gente viu lá quando a gente fez pela nova, né? Então, a gente tem aqui uma confiança na política de 0,39. A gente tem um voto na Hillary Clinton como 2,28, voto em Trump como menos 1,54 e etnia não caucasiana como 0,228. Então, idêntico, pode até voltar lá se você não acredita em mim, tá idêntico ao que a gente fez lá pela janela da ANOVA. De todos esses, veja que confiança na política tem um P maior que 0,05, então não é um previsor significativo, e etnia também não. Mas tanto o voto em Clinton quanto o voto em Trump são significativos, então a gente tem aqui um coeficiente que é diferente de 0. Então, a pessoa votar na Hillary Clinton está sendo um previsor significativo do liberalismo econômico dela, e votar em Trump também, certo? Lembrando que a gente tem que sempre ficar pensando, mas qual é a categoria de referência? Se a gente está trabalhando com variável independente categórica, porque tem uma categoria de referência.
A nossa categoria de referência é sempre a que não está aparecendo aqui, né? Então, se aqui a gente está vendo a etnia não caucasiana, nossa categoria de referência é a caucasiana. E aqui a gente está usando tanto para o voto na Hillary quanto o voto no Donald Trump, e a gente está usando aqui como categoria de referência o outros, né? Então, votar na Hillary Clinton aumenta as pessoas que votam na Hillary em relação a que votam em outros candidatos, tem em média 2,28 pontos acima ali no liberalismo econômico, e o Trump, elas têm 1,5 pontos a menos em média do que quem vota em outro candidato, tá? A gente tem também aqui os coeficientes padronizados, né? Então, como a gente tinha comentado, ele calculou isso por padrão, então essa seria a vantagem da gente conseguir olhar para esses coeficientes padronizados, e aí sim a gente consegue fazer uma comparação, né? Então, a coisa que está mais associada é votar na Hillary Clinton. Isso é o que está mais, uma previsora mais importante ali. Não sei se importante é a palavra, né? Mas a previsora que impacta mais o liberalismo econômico. Ok? Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como isso é feito. Eu percebi muito recentemente que era uma lacuna, que eu nunca tinha falado disso no canal, porque quando você faz regressão, por exemplo, pelo R, isso não é uma questão, não tem esse dilema. Então eu acabei esquecendo que existia esse dilema na SPSS. Mas eu espero que eu tenha conseguido te ajudar e resolver esse dilema aí na sua vida, se ele era um dilema para você. E como sempre, fica um pedido, né? Se você curte esse conteúdo que eu produzo por aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, comente, esse engajamento é super importante para valorizar o meu trabalho. E além disso, eu produzo conteúdo de estatística também lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então é isso, até a próxima!